Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui no canal Palavra que dá vida ao Homem. Você é nosso convidado para estudarmos juntos a Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2020. Lembrando que a CPAD ela não publicou a lição do terceiro trimestre devido a todo esse movimento de pandemia. E nós vamos utilizar uma lição que ela recomendou da década de 90, tá certo? Esta lição ela vai falar sobre as crises e como a oração ela pode nos ajudar em momentos de crise. A primeira lição ela vai falar o seguinte: Daniel ora por um despertamento. Esta lição está prevista para o dia 5 de julho. O texto áureo da lição diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. A verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Ou seja, aquele que ora, aquele que busca a face de Deus, aquele que está diante de Deus em oração, pode sim conseguir ser ouvido por Deus, ser refletida aquela oração que Deus ouviu na terra e ser refletida o poder desta oração até mesmo contra as hostes ou as potestades malignas. Por quê? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A nossa leitura bíblica ela está no livro de Daniel, capítulo 9, versos de 1 a 3, depois capítulo 6, verso 10, depois capítulo 2, verso 17 e por fim Esdras, capítulo 1, versos de 1 a 5. Diz assim, Daniel 9. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de se cumprir, e as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel está falando do cativeiro. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. Lembrando para aqueles que não conhecem essa expressão, quando o judeu ele estava muito triste, muito abatido, ele se cobria de cinzas, ele se vestia de saco e ele se humilhava diante de Deus com jejum, oração e súplica. Daniel 6. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Então veja que Daniel ele vivia uma vida de oração diária e ele orava ao menos 3 vezes por dia. Talvez ele pudesse orar até mais, mas essas 3 vezes elas eram religiosamente, categoricamente realizadas. 3 orações por dia era o mínimo de Daniel. Não quer dizer que ele não orasse mais, ele poderia orar mais. Agora menos, nunca. Então, 3 vezes por dia ele se apresentava a Deus. Daniel 2, do 17 ao 19 diz: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus dos céus. Esdras 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor ao espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu
todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo que seja seu Deus, como ele, e suba a Jerusalém para estar em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo o Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor. Veja, foi todo mundo que subiu? Não. Todo mundo que queria ir foi? Não. Subiu todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Tá certo? Quem não foi despertado não subiu e provavelmente ficou em Babilônia. Bom, a introdução da lição diz o seguinte: os crentes fiéis brilham como luz. Mateus 5:15. Vamos ver esse texto. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Que estás no céu. Então, os crentes fiéis, os servos de Deus, aqueles que creem e esperam em Deus, eles brilham, eles resplandecem essa luz. E onde é que ele resplandece essa luz? Numa geração corrompida, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Veja aí a responsabilidade e o compromisso do servo de Deus. Ponto central diz o seguinte: precisamos estudar a palavra e orar por um despertamento espiritual. Precisamos de um despertamento espiritual. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, Jeremias 29:10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estava para acabar. Mas ainda não era possível entender completamente, ver completamente o desfecho de tudo aquilo que ia acontecer. Embora Daniel, quando ele começa a buscar a presença de Deus, ele começa a entender o que se seguiria e como ele deveria atuar nesta oportunidade. Bom, ponto importante da vida de Daniel. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Então, ele tinha condições de orar, ele lia a Bíblia, e tem um texto na Bíblia muito interessante que diz assim: a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15:8. E ele escutará a oração dos justos. Provérbios 15:29. Então, Daniel, ele tinha uma vida consagrada a Deus, ele orava, ele jejuava, ele estudava os profetas, não era Bíblia na época, Bíblia é um termo nosso, novo, mas ele estudava os profetas, ele conhecia a palavra, ele conhecia o Pentateuco, ele sabia da história, da origem do seu povo. E Daniel, ele tinha, em segundo lugar, uma estatura espiritual que o capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Orar já não é fácil. E combater em oração, nossa, é extremamente difícil. E Daniel, ele era apto para isso. Ele conseguia travar as suas batalhas em oração. Vejamos um texto em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
perseverai na oração. Imagine o que é você orar e não ver nada acontecer, nada mudar, nada de novo, nenhuma resposta, nenhum sinal, absolutamente nada. Mas mesmo assim, Daniel ele conseguia continuar orando, crendo e esperando em Deus. É muita vida consagrada. É muita vida espiritual. É de um patamar que eu não sei nem mensurar você. Imagina o que é você permanecer combatendo em oração e você não ver as coisas acontecer, mas você continua orando, continua combatendo e continua acreditando que Deus está lutando, que está pelejando e que está trabalhando ao seu favor. Daniel fazia isso. Terceira coisa, coincidindo com o período da oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O rei da Babilônia na época era Nabonido, né? E o seu filho Belsazar ficava na capital e muitas vezes Nabonido ele saía, ele passava tempos fora e o seu filho Belsazar praticamente era quem governava a Babilônia. Então o que foi que ele fez? Papai não está em casa, estou no controle, festa, façamos uma festa. E ele fez uma festa, uma grande festa, e quando já estava já mamado, bêbado, né? Mais para lá do que para cá, o que foi que ele inventou de fazer? Ele mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia tirado de Jerusalém e colocado no templo de Dagon. E o que é que ele vai fazer? Ele vai usar essas taças do templo de Deus para servir na festa, servir os seus grandes na festa. Então, ali Deus ele acende a sua ira contra Nabonido e há uma intervenção divina e no mesmo momento eles começam a ver que dedos de mão de homem escrevem na parede. Começa a se escrever numa parede dedos de uma mão humana, mas a mão não tem corpo, ele viu apenas os dedos escrevendo. E isso perturbou os joelhos do rei, tremiam, ele entra em desespero, ele fica extremamente perturbado com aquilo que ele vê, mas resultado, ninguém consegue entender, ninguém consegue interpretar, ninguém sabe o que está acontecendo, então só resta um nome na lista que possa ajudar. Quem é esse nome? Daniel. Daniel que vivia uma vida consagrada, Daniel que orava, Daniel que jejuava, Daniel que lia a Bíblia, Daniel que tinha comunhão plena com Deus. Ele é chamado e ele vai interpretar aquilo que estava escrito e vai dizer ao rei o seguinte: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, e naquela mesma noite Belsazar foi morto. Naquela mesma noite o rei veio a falecer. Isso está em Daniel capítulo 5, verso 30. Aliás, a partir do capítulo 5 você pode ler ele todo. Então veja, síntese do tópico 1. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus, de uma vida de oração. Então veja que não só Daniel, como seus 3 companheiros foram bem-aventurados porque viviam na presença de Deus, se guardavam na presença de Deus e oravam ao Senhor. Tópico de número 2 da lição: as respostas às orações de Daniel. Daniel apegou-se a uma profecia de Jeremias que diz o seguinte: vos visitareis e cumprireis sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. Então Daniel começa a buscar a face do Senhor nesse sentido, para entender esta profecia que havia sido dada ao profeta Jeremias, e agora ele começa a orar a Deus pedindo direcionamento, esclarecimento, e ele começa a ver as coisas acontecerem. Nesse tópico 1 dessa mesma linha de raciocínio, a Bíblia vai relatar o que realmente aconteceu. Veja que a Bíblia ela é um registro vivo, histórico, real, e além de tudo isso é a palavra de Deus. Não
desvalorize o poder da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus escrita para nós. Então, o que foi que aconteceu? Bom, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor dada a Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, e ele fez passar um pregão no meio do povo, informando que Deus o havia despertado e o havia levantado, e que o povo iria voltar para a sua cidade e restaurar a casa de Deus. Ora, veja, Ciro era rei dos Médios e dos persas. Ciro não era de origem hebraica. Ciro era pagão, de uma cultura pagã, de um povo pagão, mas Deus o despertou, Deus o levantou. Por quê? Porque Deus usa quem quer, da forma que quer, da maneira que quer, Ele levanta quem quer e Ele faz conforme Ele quer. Naquele momento, não havia como levantar ninguém de Israel para tirar o povo dali. Era Ciro. E Ciro, provavelmente, conheceu muito de Deus através de Daniel. E aí, ele volta-se para Deus e ele vai dizer o seguinte, no tópico 2. Conforme a declaração de Ciro, estava cumprida a promessa dada através de Jeremias. Então, Jeremias ele estava certo, ele profetizou certo e o cumprimento se deu através de Ciro. Veja o que estava para acontecer. Primeiro, todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem, estavam livres para voltar. Isso está em Esdras 1:3. Segundo, receberam permissão para reedificar o templo do Senhor. Terceiro, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos além do rio. Eles receberam condições para reedificar os templos. E quarto, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta a Jerusalém. Ciro devolve os tesouros do templo. Ele não quer ficar com nada que pertencia à casa de Deus. Ele quer que tudo volte para a casa de Deus e esteja lá na casa de Deus. Síntese do tópico 2. A resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo da casa de Deus. Extremamente importante isso que Ciro estava dando ao povo judeu, a oportunidade deles voltarem para a cidade, retomarem a sua pátria, retomarem a sua cidadania e reedificarem o templo de Deus, que é a força motriz de toda e qualquer nação. E finalmente, tópico de número 3, o resultado é de um despertamento proveniente de Deus, né? Quando o despertar ele vem de Deus, as coisas acontecem, as coisas andam, as coisas fluem, as coisas ocorrem naturalmente, tá certo? Então veja lá. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras 1:1. Talvez por meio de seu contato com Daniel, Ciro passou a conhecer a Deus, passou a querer entender mais, buscar mais, teve um espírito de temor diante de Deus e Deus, naturalmente, ele vai despertar Ciro, vai se utilizar do bom espírito de Ciro nesse sentido, inclinado a Deus, e vai falar com Ciro de alguma forma. Essa lição, né, Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Essa lição que Ciro aprendeu, o próprio Nabucodonosor demorou muito para aprender. Aliás, diga-se de passagem, a mão de Deus teve que cair sobre Nabucodonosor para que ele visse e reconhecesse a grandeza e a glória de Deus. Já Ciro ele não teve tanta dificuldade assim. Ele conseguiu enxergar a mão de Deus, a soberania de Deus. Então, a partir desse princípio, né, nós vamos para a segunda coisa na vida de Ciro. Ciro teve uma experiência com Deus. Isso é muito vívido, é muito claro, porque os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor. Então Ciro ele conhecia também a história, ele sabia dos reinos anteriores, ele
tinha algum conhecimento, e mesmo Nabucodonosor tendo roubado a casa de Deus e saqueado tais vasos, Nabucodonosor ele não fazia, vamos dizer assim, loucuras como fez os reis subsequentes. Não, ele recolheu, era normal, era um período de guerra, ele invade, ele recolhe, mas ele guarda, ele deixa guardado, ele não mexe, está lá guardado. E Ciro agora é o responsável por esses mesmos tesouros, por esses mesmos artefatos, e imediatamente Ciro ele demonstra o respeito com as coisas de Deus, e ele devolve, ele levanta um governador responsável, competente, para levar os tesouros de Deus de volta a Jerusalém e ficar aonde eles devem ficar. Muito importante isso que Ciro faz. Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, há 200 anos antes, ele profetiza acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso está em Isaías 45, primeiro. Então, se ele está chamando Ciro de ungido do Senhor, é porque certamente Ciro teve algum tipo de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, e muito provavelmente isso foi através da vida de Daniel e de seus companheiros. Então, Ciro, embora não seja oriundo de Israel, não seja um rei de Israel, não seja um homem de Israel, ele é levantado por Deus, despertado por Deus para abençoar o seu povo. Isso nos mostra que as bênçãos de Deus sobre a vida do povo de Deus podem vir de qualquer lugar. Pode vir de dentro de casa, pode vir de fora de casa, pode vir da rua, pode vir de um estranho. Porque Deus usa a quem Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Síntese do tópico 3, o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus, por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. O que concluímos com isso? Concluímos, irmãos, que o poder da oração é uma coisa extraordinária. A oração, ela transforma vidas, ela levanta homens, levanta mulheres e muda a história de toda uma nação, de todo um povo, de toda uma família, de toda uma vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Aquele pedido que eu faço sempre com muito carinho, se inscreva no canal, dê o joinha, divulgue esse vídeo, mande para seus amigos, seus conhecidos e vamos juntos fazer o canal crescer pregando a palavra de Deus. Conto com a sua ajuda, com o seu apoio, fique com Deus e até mais em nome de Jesus.